Boa tarde, boa noite ou bom dia, dependendo do horário que você está assistindo a gente. Nós somos a Andaime Teatral, coletivo que se propõe refletir e criar teatro a partir da relação de distâncias e fronteiras que a cidade de São Paulo, ainda organizada em centro e periferia, estabelece. Nós estamos apresentando uma série de debates e conversas como uma ação de contrapartida do projeto Peripatético com Beat ao Pé do Ouvido, contemplado pelo edital 01/2019, PROAC, Produção e Temporada de Espetáculos de Teatro, Primeiras Obras. E, devido à pandemia, tivemos que alterar as nossas ações para um formato online. E uma dessas ações são essas conversas, que discutem questões que comportam a nossa pesquisa. Serão 5 conversas, debates, sobre temáticas como teatro e periferia, adolescência e periferia, projeto urbanístico da cidade de São Paulo, espaços de resistência artística da periferia da cidade de São Paulo e uma discussão em torno da tese O Fim da Canção, de Acauã Oliveira. Entrando um pouco no tema, pensar no teatro e a sua origem grega, né? Pensar teatro em um deslocamento transatlântico, pensar o que isso significa e o que carrega de sentido, né? Do outro lado existe a periferia, do outro lado existe a margem, né? E numa interação entre matérias, teatro e periferia, lugar de onde se vê e lugar que se perde no horizonte, nessa composição existe um resultado, né? Existe uma mudança de perspectiva, existe um território em movimento, existe um processo de formação a ser compartilhado. E hoje convidamos a Jéssica para conversar um pouco sobre teatro e periferia. A Jéssica Nascimento é mestranda do Departamento de História Social da PUC, pesquisa dramaturgia e teatro negro, é bacharel em comunicação das artes do corpo, é atriz formada pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Entre 2017 e 2019 trabalhou como orientadora do Programa Vocacional, projeto que integra os programas de formação artística da Secretaria de Cultura de São Paulo. Como orientadora cultural atuou no Instituto Anchieta Grajaú e na Associação Cultural do Jardim Macedônia. Em especial, tem desenvolvido projeto artístico-pedagógico com jovens entre 16 a 25 anos. Como escritora, publicou contos no livro Cadernos Negros 42, antologia dirigida pelo coletivo Quilombe Hoje, que desde 1978 proporciona visibilidade para a literatura negra no Brasil. Atualmente trabalha na criação de materiais didáticos em parceria com o grupo Casa de Letras. Foi integrante da CIA Lúdicos, de teatro popular entre 2013 a 2020. Participou da concepção dos trabalhos A Ciranda do Vila e Mário e as Marias, vencedor do Prêmio APCA 2013, melhor espetáculo de rua para crianças. Também tem conhecimento em manipulação de teatro de bonecos e pesquisa em teatro de objetos. Como atriz e performer, trabalhou com os diretores José Fernando Peixoto de Azevedo e Isabel Sete, em 2017, Cristiane e Cristiane Pauliquito, em 2019, e como estagiária atuou como performer na CIA do Teatro da Vertigem, no espetáculo A Última Palavra é a Penúltima, em 2014, e com a direção de Antônio Araújo e Eliana Monteiro. Muito bem-vinda, Jéssica. Muito bem-vindo todo Obrigada. mundo. Bem-vindes, bem-vindas. Para a gente começar essa conversa, posso já começar com uma pergunta, então? Como é que o território ele influi sobre a sua formação, a sua criação, a sua produção artística e também enquanto pessoa? Então, eu queria começar agradecendo também o convite da Andaime. Queria agradecer mesmo essa possibilidade de bater esse papo. Dizer que eu acho
em relação ao território, eu entendo que tem muitos territórios dentro de mim. Assim, tem muitos territórios que me constituem. Então, eu posso enumerar alguns deles, né? Eu sou uma mulher negra, eu sou filha de uma mãe mineira e um pai pernambucano, que migraram para São Paulo e criaram um projeto de família, né, na zona leste de São Paulo, na cidade de Itaquaquecetuba. Esse território, esse espaço onde eu me criei, e também, fora o meu núcleo familiar, a gente também estava com a nossa família estendida, que era os meus tios, os meus primos, as minhas primas, a minha avó, que moravam perto da minha casa, né? E também um território onde eu constituí amizades, tive a minha primeira formação escolar, minha formação inicial religiosa, espiritual. Então, é um território que me produziu de diversas maneiras e que eu também produzi esse espaço, né? Então, é um espaço de muita troca. Quando eu penso um território, eu imagino um espaço de vivência, um espaço de troca, de constituição, de relações, de sentimentos, de memórias. Território é um espaço de muitas memórias, né? Então, foi o espaço onde eu tive afetos, sentimentos, relacionamentos, desafetos, espaços onde eu tive os meus primeiros enfrentamentos como mulher negra, como uma mulher pobre, como uma mulher que decidiu ser artista, imaginar esse espaço de atuação como profissão. Então, tenho a impressão que essa Itaquaquecetuba, mas também esse Pernambuco e também essa Minas Gerais e também essa África, ela está sendo constituída dentro de mim, né? De diversas maneiras. Assim também como em outros territórios por onde eu me desloco e descubro possibilidades, né, de vivência e de articulação, de relação com outras pessoas. Então, os territórios são múltiplos, né, e eles proporcionam para a gente referências das mais diversas possíveis, né, referências muito duras e muito felizes também. Você poderia falar um pouco como começou assim a sua relação com uma produção artística? Tá, então vou contar a história. Assim, a minha mãe, ela por muito tempo não pôde trabalhar, né? Tinha uma relação machista dentro de casa, né? E ela não podia trabalhar em um espaço ou outro, não fosse dentro de casa. E aí ela começou a bolar umas coisas. E ela tinha uma afinidade muito grande com material de artesanato, né? Com pintura. E ela começou a bolar esculturas em gesso. Ela criou um ateliê no fundo de casa, no quintal, e ela pinta, até hoje, ela pinta bonecos de gesso e comercializa nos bairros do entorno, né? E eu saí por muito tempo para vender esses bonecos. Eu tenho a impressão que esse comércio que ela fazia é um tipo de tabuleiro de acarajé, só que é boneco de gesso, né? Então a gente saía para vender junto, de porta em porta, eu e ela. Ela me levou muitas vezes até para não deixar em casa sozinha. Então tive uma primeira referência artística dentro de casa com a minha mãe, comercializando e pintando bonecos de gesso. O meu pai, ele é metalúrgico, trabalha em indústria, tem mais de 30 anos de metalurgia. E quando ele chega em casa, é muito comum que ele se troque, ele vai também para o fundo do quintal e ele produz umas gambiarras. E essas gambiarras que ele produz são obras de arte, assim, umas geringonças, né? Então tem uma vontade de produzir coisas lá em casa, uma coisa
artística, simbólica, cultural, uma referência. A minha irmã tem uma voz linda, ela é afinadíssima, os meus primos tocam. E eu comecei a me interessar pela interpretação, muito pequena. Tive as primeiras oportunidades dentro da igreja, uma igreja católica, que foi o meu tio que construiu, por exemplo, uma igreja muito pequena. A minha família é uma das mais antigas do bairro, né? Então, de fato, a gente tem uma rua lá que é só da família, basicamente, assim, que é uma ocupação também, né? De um lado da rua tem um espaço da imobiliária, do outro é um espaço de ocupação, e a minha família ocupou esse espaço. A gente fez um cercado para bolar uma vida aqui, né? E a maioria de Minas. Enfim, essa produção familiar ainda, sem pretensões outras, muito ligada à necessidade, né? A minha mãe tinha necessidade de ter um ganho próprio. Meu pai tinha essa necessidade ainda tem, né, a necessidade de criar um lúdico para ele. As experiências religiosas, que também eram catequéticas e tal, todas essas questões que mais tarde eu entrei em confronto, mas que nesse início foi uma possibilidade de me ensaiar, e também dentro da escola pública, né, também tive uma oportunidade. Foi um primeiro caminho. Isso eu digo até mais ou menos uns 12 anos de idade. Aí depois eu conheci o rap. E aí, quando eu conheci o rap, também foi uma experiência muito profunda, porque eu me reconheci na filosofia do rap, do hip hop, né? Eu entendi que aquilo tinha alguma coisa especial, então eu ouvia muito alto as músicas, a minha mãe ficava chateada, mas eu dizia, esse povo está falando da gente, eles estão dizendo sobre a gente, né? Então, eu tive uma vivência com hip hop através de alguns atuadores da região, entre eles um rapaz que eu conheço, que eu tenho um carinho grande, faz muito tempo que eu não vejo, mas que se chama Ted T, que era um rapper da região, e ele fazia uns bailes lá na rua, ele fechava a rua, colocava a gente para dançar até 10 horas. Aí, depois das 10 horas, todo mundo tinha que ir para casa para não dar confusão. E aí teve um momento que ele fez uma baladinha lá, e para entrar era R$1. Tinha que pagar R$1 para entrar. Também fazia um certo fluxo lá, para que a gente tivesse algum lazer, alguma atividade outra. O espaço a que eu me refiro, né, onde eu nasci, a gente tinha poucas oportunidades de lazer, né? A juventude tinha poucas oportunidades de lazer. Então, o TED T, ele tinha essa preocupação, e dentro dessas atividades que ele proporcionava para a gente, ele também dava uma moral, dava umas broncas na juventude para a gente se ligar em certas coisas, já passava um conselho político, social, para a gente entender quem a gente era, né? Para a gente manter o estudo, enfim. O TED T é um griot, né? Um cuidador da gente, assim. Então, eu tenho uma lembrança muito forte disso. E aí já meio que encurtando, mas também isso estou querendo dizer sobre uma cultura mais ampla, né? Que não é só que não é a cultura baseada, que é o teatro, a dança, a música e tal, mas é uma cultura que existe nesses espaços, e que eu reconheço, que ela inclui uma dinâmica, uma multiplicidade de referências, né? Que não necessariamente são não está falando de uma profissionalização, mas está falando de uma construção cultural da própria pessoa, né? Então, eu acho que são essas as minhas referências de formação inicial dentro de uma vivência artística.
Depois eu tive contato com os grupos de teatro, né, do Alto Tietê. Aí é mais amplo, porque houve um momento muito forte no início do 2000 na região de teatro, no Alto Tietê, na cidade de Suzano, que é uma cidade vizinha minha, e que eu tive a oportunidade de participar ativamente. Teve uma época que teve mais de 12 grupos de teatro numa cidade em Suzano. Teve um governo, né, um governo na época petista, que teve um secretário de cultura que era ator e também um coordenador de teatro, que é um ator influente, o Cleiton Pereira, que é diretor do Contadores de Mentira, que é um grupo muito importante na região. E essa turma, né, junto com outras pessoas atuantes, criaram um movimento dentro da cidade de Suzano que movimentou o Alto Tietê. E eu tive a oportunidade de me deslocar da minha cidade, que era vizinha, Itaquá e Suzano, que é quase a mesma distância, né, entre os centros das cidades, para fazer cursos lá e estar em diálogo com essas pessoas. Então, era um momento que teve muito fluxo de artistas passando pela cidade, tinha uma mostra de referência cultural que tinha atividades dos artistas, dos grupos de teatro local e também de fora da cidade, que vinham se apresentar, grupos reconhecidos no Brasil todo, né? Que por alguns incentivos a gente conseguia levar lá para Suzano. Então eu tive a oportunidade de participar também desse movimento, né, na cidade. Uhum. Posso fazer uma pergunta? Eu tive a oportunidade, Jéssica, de também participar de um festival que aconteceu em Suzano, e depois eu lembro que na mostra em Suzano, quem abriu o festival foi o grupo Neura, se eu não me engano. É isso? E aí, eu lembro que lá nesse festival, em Suzano mesmo, eu percebi que de fato tinha um movimento, estava no ensino fundamental, indo para o ensino médio, tinha um movimento muito grande ali, né, artístico acontecendo, principalmente no centro, onde eu tive a oportunidade de ir nesse festival. Como é que você vê assim esse fluxo? Existe uma mudança? Assim, você vê que esses fomentos economicamente, assim, como é que esses grupos hoje eles também produzem? Como é que eles sobrevivem? Assim, como é que eles dão seus pulos assim para resolver? Assim, também a gente é um grupo que está ali trabalhando agora na cidade de Tiradentes, né? Por eu ser de lá também, e a gente vê uma dificuldade gigantesca de movimentar mesmo, assim, né? Economicamente falando. Como é que você vê isso, assim, essa relação? O Teatro da Neura, né? O Teatro da Neura é um dos grupos atuantes em Suzano, dos grupos importantes que a gente tem lá. Então, tem o Contadores e o Grupo Teatro da Neura. E o Neura, ele participou ativamente dessa gestão, né, de que eu me refiro, junto com Contadores e com outros grupos. O que acontece? Há uma política dentro, não só nessas cidades, mas é uma política geral, de que quando um outro entra na prefeitura, enfim, no governo, apaga-se o que foi feito, né, de bom e de ruim. Então, se era vermelho, vai pintar a cidade toda de azul. Se era azul, vai pintar a cidade de vermelho, e o que foi conquista vai ser jogado no ralo. Então, nesse momento que eu me refiro, a gente tinha um espaço bastante importante, né? A Secretaria de Cultura, a gente tinha o Galpão das Artes, que era um espaço alternativo de teatro, o Armando de Ré,
a gente tinha uma casa das artes ao lado, tinha uma série de coisas, tinha os pontos de cultura que estavam se estabelecendo também nos bairros, enfim, uma série de atividades. E quando essa outra gestão chegou, esse movimento foi interrompido. Os grupos que eram mais ativos, eles se organizaram para se manter. Então, o grupo, o Teatro da Neura, ele ocupou uma casa e criou uma sede própria, né? Então, primeiro eles passaram por uma casa, acho que chamava Casa da Coruja, depois eles foram para uma sede, um galpão maior, bastante, tiveram mais fôlego, né, para enfrentar uma dificuldade maior. Contadores montou um teatro do outro lado da margem, e também criou um teatro. Esses são os grupos um pouco mais fortalecidos, mas muitos grupos pararam com as atividades. E aí se mantiveram esses polos de cultura, de uma iniciativa uma iniciativa própria dos grupos, e movimentou muita coisa, mas muita coisa se perde com essas gestões, né? Então é muito importante que os grupos possam se fortalecer, inclusive ampliar os seus horizontes de financiamento e de interação também com a comunidade, para que as pessoas saibam da importância de defender esses espaços de cultura, né? Para que quando essas gestões elas saiam, o que foi construído não seja jogado fora. Então, e mesmo isso, né, a dificuldade de cobrar um ingresso, que é necessário, né, nem sempre o grupo está fomentado, então é importante saber que é necessário contribuir com o chapéu, com o ingresso, fazer parte desse movimento ativamente, economicamente, para que esses espaços resistam a esse tipo de dinâmica, né, que é tão prejudicial porque a gente acredita, né, dentro das periferias ou, enfim, nas políticas de cultura, né? Então a gente tem sempre uma derrubada do que é feito, né? Agora o Contadores, por exemplo, eles estão montando uma nova sede. Eles saíram, não aguentaram pagar o aluguel. Isso acontece também no Galpão Arthur Neto, que ficou por muito tempo sendo um galpão independente em Mogi das Cruzes, né? E depois ele teve que fechar as portas porque os artistas não aguentaram mais pagar do bolso o aluguel, manter a casa e etc, né? A conta ficou muito pesada. Então é preciso criar dinâmicas de existência, né? E de sobrevivência, e é muito importante nisso criar pontes com a própria comunidade, né? Para que não seja uma defesa dos artistas, mas do todo, né? Nessa sua última fala, Jéssica, eu fico pensando muito nesse diálogo que a gente está construindo aqui, tentando comparar as relações entre periferia e as centralidades. Eu fico vendo que muitos movimentos culturais que existem nas periferias, eles existem e continuam nas suas existências obrigatoriamente tendo que criar um projeto de formação dentro da comunidade que ali convive, né? Porque só assim, como você mesmo falou, né? Só desse meio é possível que, de alguma maneira, aquele espaço sobreviva. E mais do que isso, acho que também se tem uma relação muito ética nesse sentido de sobrevivência, que é de perpetuar com o próprio trabalho que aquele grupo de teatral, cultural, afins, assim, de perpetuar esse trabalho diante da comunidade, né? E que, de alguma maneira, nos espaços mais centrais, certas relações culturais de alguma maneira já estão estabelecidas, né? Então o teatro em um espaço, um teatro em um ambiente centralizado já tem uma função, né? Já tem ali estabelecido socialmente uma função, enquanto que se a gente vai para os outros lados que atravessam o rio da cidade de São Paulo, eles já necessariamente precisam constituir em conjunto da comunidade esse estabelecimento desse lugar, né? Eu acho isso uma dificuldade muito grande, né? Porque
daí todo um esforço que, sei lá, alguém que é formado em teatro, que vive de teatro, precisa de alguma maneira se desdobrar em relação a entender também como é que uma dinâmica de formação cultural se desenvolve naquele espaço, ao mesmo tempo que é muito gratificante porque se esvai um pouco essa relação de formalista de cultura e de arte, né? Então, teatro não é só apenas teatro, né? Artes visuais não é só apenas artes visuais, a música não é apenas só a música, é todo um entrelaçamento entre todas essas vivências que, enfim, né? E que, sei lá, na nossa cultura brasileira, assim, os mais popular, eu sinto que isso também é algo que não tem uma formalidade assim tão precisa, né? Sei lá, o Cavalo Marinho não é apenas teatro, na verdade nem é teatro, né? A gente pode dizer isso, né? Não é teatro, é uma expressão cultural daquele povo ali. Mas uma coisa que eu queria te questionar a respeito de tudo isso que a gente vem conversando é justamente nesse trânsito entre uma ponte e outra, né? A partir da sua fala, você disse que você começou a ter uma relação mais presente com o teatro logo depois que você começou a ir para uma outra cidade que proporcionava cursos e encontros teatrais, por conta da Secretaria de Cultura e tudo mais. E aí eu fico pensando assim, quais então na sua formação, e aí também pensando de um modo expandido, né, para outras formações além da sua pessoal, quais vantagens e desvantagens, não no sentido, né, quantitativo, mas qualitativo mesmo, quais vantagens e desvantagens você percebe nesse deslocar-se, né, no ato de sair de casa e ter que conhecer a cidade, ter que conhecer uma outra cidade, e a partir desse conhecimento também adentrar a um tipo de formação, né? Não sei, eu pessoalmente na minha formação teatral foi um boom muito grande esse de sair de casa e ter que ir ao centro, ter que ir a uma outra região, que é uma região mais elitizada, para acessar algum tipo de formação trabalhista, cultural e cidadã, assim. Para mim foi e ainda é um choque, né? Ter que ir de um lugar para o outro, que te faz ter de olhar e ter de tomar um cuidado de como se colocar nesses lugares, né? Acho que uma coisa vem junto da outra, enfim. Acho que não sei se fui claro, mas acho que essa é um pouco a minha provocação. Eu acho que isso que você começou falando, né, dessa formação, é uma preocupação em todos os coletivos. Quando você entra no teatro, na periferia, você chega e toma um esporro. Esporro doce, né? Um esporro, você entra, né, chega no estabelecimento para assistir a peça, e as pessoas vão dizer boa noite, esse espaço é um espaço independente, no final a gente vai passar um chapéu. É importante que você saiba que esse espaço é independente, fique à vontade, assista o espetáculo, no final vai rolar um bate-papo, por exemplo, fique sabendo que vai ter mais programação, tem oficina, é importante que as pessoas saibam, contamos com você para divulgar isso, é uma responsabilidade coletiva, isso é muito importante, e se isso não é feito, isso é feito, e há muitas dificuldades. Sem essa fala, sem essa dinâmica, sem esse jeito de colaboração, né, de respeitar as pessoas que podem colaborar também com o espaço, né? Então, às vezes ir até o marceneiro e bater um papo, olha, eu estou fazendo um negócio, mas que negócio que é isso? É um teatrinho, preciso fazer uma coisa aqui. E pedir a colaboração, olha, a gente vai fazer uma festa, de repente a senhora pode, e que é muito difícil, mas é importante trazer essas pessoas para dentro, porque de fato é um trabalho que deve ser realizado em roda, né? Não individualmente. E eu acho isso muito importante. Eu acho que isso é, inclusive, eu acho que isso falta em outros espaços. Eu acho que a periferia tem muito que ensinar nesse sentido de formação, né? Porque quem trabalha lá sabe o quanto é difícil ligar numa escola. Traz a galera, vai ter um espetáculo infantil, pode trazer as crianças para assistir, fazer uma conexão, uma comunicação, né, com as escolas, etc.
com EJA e tudo mais, porque é aí que faz sentido, é aí que o teatro lota, né? É esse diálogo que é permitido, não é uma noite social, né? Não é só isso, é um espaço de uma vivência, de fruição, mas também é um espaço de aflição, né? E aí, sobre os deslocamentos, eu acho que isso tem a ver com a própria dinâmica de desigualdade que a gente tem. Então, a cidade ela é muito desigual, de diversos aspectos. Então, a gente tem polos polos econômicos, polos culturais, polos de desenvolvimento urbanístico, polos. E para outros espaços, cidades consideradas dormitórios, né? Isso é muito delicado. E eu não estou falando de uma dinâmica que a pessoa que nasce vai dizer eu sou a Gabriela, né? Eu nasci aqui, vou viver aqui, me criei aqui, Gabriela. Não é isso. É a ideia de que por que eu tenho que ir tão longe para conseguir o mínimo, né? Por que eu preciso me deslocar tanto para ter acesso a coisas que deveria ser a coisas, não estou falando de bens materiais, né? Estou falando de diversas dinâmicas sociais e simbólicas e reconhecimento, inclusive de mim mesma. Às vezes eu preciso sair do meu território para me reconhecer como sujeito. Então, eu acho que isso tem a ver com a própria dinâmica de desigualdade, que é uma realidade, e me incomoda muito quando a gente pensa desigualdade olhando para a periferia. Então, você olha para a periferia e fala assim, pô, isso aqui quanta desigualdade, né? Eu vejo um esgoto aberto e falo assim, o Brasil tem muita desigualdade. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa olhar Oscar Freire e dizer, isso aqui é desigualdade. Eu preciso olhar a Paulista e dizer, isso aqui é desigualdade. Eu preciso olhar o condomínio fechado e dizer, isso aqui é um retrato da desigualdade. E não só de quem é carente, né? A ideia da carência. Então, aqui falta, então eu posso fazer o retrato. Não, faz lá também, né? Então, quando eu penso deslocamento, né, para descobrir, para me formar, né? Passei por alguns espaços de formação também no centro, não foram fáceis, né? Muito difícil, mas também acho importante a gente ter a liberdade para tentar se deslocar. E eu falo de liberdade não pensando que a própria limitação, a própria prisão é não ter o mínimo e ter que sair, né? Faz parte a fronteira se estabelece quando eu não tenho o mínimo e eu preciso deslocar. Mas à medida que eu me desloco, eu também crio uma liberdade e eu posso retornar. Isso também é importante, saber que eu posso retornar, né? Mas eu acho que é isso. Os meus pais se deslocaram também, né? Os meus pais são pessoas em deslocamento que também procuraram alguma coisa nessa capital paulista, né? Então eu sou criada em uma dinâmica de deslocamento, né? Para lidar com certas dificuldades estruturais que existe no nosso país. Na verdade, não sei se é bem uma questão, mas eu fico pensando dentro dessa narrativa que você conta, assim, é que a gente vê com muita frequência uma certa trajetória, assim, de grupos ou espaços ou, enfim, qualquer dinâmica que gere ou que fomente algum tipo de cultura, ela sempre surge num contexto muito autônomo, assim, né, de organização. E quando existe, de fato, algum olhar por parte do Estado para isso, elas são sempre políticas públicas que são muito efêmeras, né?
E aí uma pergunta que eu fico pensando é, dentro dessa organização autônoma, dessa organização coletiva, comunitária, quais são os impasses que aparecem, assim, seja em relação ao próprio Estado ou seja em relação, às vezes, a ela mesma, assim. Eu acho que são muitas dificuldades, né, para manter um coletivo, um espaço cultural dentro das periferias. Acho que tem dificuldades de todas as ordens, né? Eu acho que a dificuldade financeira ela é um grande entrave. A especulação imobiliária ela também chega na periferia, né? A gente pode falar que um galpão no centro da cidade tem um valor alto, né? Na periferia também tem um valor alto. E às vezes esses artistas eles têm que dividir o cachê com o pagamento do próprio espaço. Isso é muito comum também. Então o artista ele não tem como se manter de uma maneira como qualquer pessoa. Então, ele divide o seu próprio pagamento com a existência daquele espaço. Acaba sendo um projeto de vida. E é muito comum que as famílias sejam gestoras dos espaços. Então, os grupos são constituídos, às vezes, de família. A comunidade de fato, uma realidade desses espaços, né? Porque é muito difícil lidar com essas questões financeiras que são recorrentes, né? Então, eu acho que eu não tenho uma resposta, mas eu tenho a impressão, né, pela experiência que eu acompanho, tanto dos contadores, como o Teatro da Neura, como Opereta, como também vi no Espaço Arthur Neto, que há uma preocupação de se aquilombar, né? Há uma necessidade de produzir não de maneira individual, produzir teatro, arte, mas também estar em conjunto com um fórum de performance, de arte e cultura do interior, da capital, da periferia. Estar pensando como rede, né? Não pensando individualmente o meu espaço, né? Não se imaginar sozinho dentro desse contexto. Então, é muito importante criar redes de diálogo, de dinâmicas, proporcionar que esse território ele seja amplo, diverso, múltiplo, né? E porque sozinho ninguém aguenta, né? Acho que a ideia é o tempo todo, essa é a máxima, né? Sozinho você não aguenta, e não aguenta mesmo. Então, é necessário incluir outros coletivos e dividir as dúvidas e as responsabilidades, né? Eu tenho essa impressão. E fora isso, eu acho que também criar dinâmicas econômicas, né, que sejam, dentro das possibilidades, uma solução para que quando a lei, quando o fomento ele não exista, que ainda é a nossa realidade, os espaços possam sobreviver de maneira autônoma. Isso é muito importante. Então, é muito importante que o ingresso seja gratuito, mas é muito importante que as pessoas saibam que precisam contribuir com R$10, R$15. E isso é uma escolha. Isso é uma escolha. Dentro da periferia, a gente precisa formar essas escolhas para a manutenção desses espaços. Então, os grupos têm que saber dialogar e explicar a importância de existir. Inclusive, se houver as pessoas que tiverem condições, é preciso criar redes de patrocínio desses espaços, né? Isso é uma pauta, isso não é uma coisa distante. É necessário R$4.000 por mês. Como que faz para manter um aluguel R$4.000 por mês, por exemplo, né? E não só de um espaço, mas e a prática de um grupo. O grupo não vai ter fomento. Como que ele vai se manter? Qual que é o caixa que mantém um grupo que não tem fomento? É possível? E aí, como que vai para a rua?
como que faz figurino, como que faz frete, qual que é a dinâmica que comporta, né? A gente vive em um país em que ser artista não te garante uma profissão rentável. Você se forma, isso não quer dizer que você está com um salário todo mês para se manter como qualquer pessoa, né? Então, você precisa criar dinâmicas que são dinâmicas econômicas para a sobrevivência, senão não sobrevive, né? Não sei se eu respondi, não sei se eu tenho resposta, mas é um pouco o que eu tenho assistido acontecer e percebido também nos coletivos que eu participei, né? Uma luta mesmo. A gente tem uma pergunta aqui que é: na sua opinião, o que a periferia espera de um artista? O que a periferia espera de um trabalho artístico? E aí eu poderia acrescentar, se vocês derem licença, a essa pergunta, que é o que a Paulista, o que é o Oscar Freire, a rua Oscar Freire, o que esses espaços esperam da periferia? Eu vou brincar com a palavra e vou dizer que a periferia não espera. A periferia tem um ritmo muito próprio, muito... a periferia, você pode encontrar a periferia na toada do Sabotagem, é aquele ritmo do rap do Sabotagem. Esse é o ritmo da periferia, muito acelerado. A periferia, ela tem esse ritmo, é a dinâmica. Então, você vai ter que pegar a periferia dentro dos ônibus, indo e voltando do trabalho. Você vai ter que pegar a periferia no trem lotado, para ver se encontra com ela. Você vai ter que pegar a periferia tia, né? Vai ter que pegar o menino que tá no pipa, no fluxo, vai ter que pegar a menina que está, entende? O tempo todo tem um ritmo e que não espera pela arte. Um ritmo de muita necessidade também. Um ritmo que está pulsando dentro de coisas que são muito práticas. Desde alargar uma rua para poder subir a compra, sabe? Acho que essa periferia que pode se encontrar na cidade de Tiradentes, entendeu? Que é uma comunidade com muita urgência que não pode esperar o coletivo artístico se organizar para fazer e tal. Então, estou brincando com a palavra, né? Eu acho que o que a periferia não espera. Eu acho que a gente que precisa chegar nela, precisa topar com ela e ver se consegue fazer uma roda, consegue construir um tempo para fazer uma roda. E ver também se o que a gente traz é interessante e também ver o que a gente consegue construir dentro desse espaço, se esse espaço é importante para a gente. E sobre o que é Oscar Freire, eu acho que o projeto já está pronto, né? Eu acho que eles fizeram um projeto e o projeto ele está em curso. O projeto é genocídio. O projeto é genocídio. Quando a gente coloca um monte de gente amontoado, sem o mínimo, sem o bem, o comum, isso é um projeto de genocídio, né? Se a gente vai olhar a desigualdade e perceber que tem gente que não está nem aí para isso, que quer mais, então a gente está falando de um projeto que a gente pode fotografar nas imagens mais cruéis que você pode imaginar, né? Imagens que são difíceis para a gente tirar da cabeça
e que um coletivo teatral, um coletivo artístico, tem que suar muito, tem que ralar muito para tirar da imagem de meninos e meninas que viram certas coisas que não merecia ver até a primeira infância, por exemplo, né? São dinâmicas. Um coletivo teatral ele vai ter que correr um pouquinho para alcançar, para tentar chegar um pouco antes dessas imagens, que são muito fortes, né? Estou falando de inúmeras. Tem imagem que está na minha cabeça que eu não sei se um dia eu vou conseguir apagar e que constrói os nossos sentidos, sentimentos, o nosso amor e o nosso ódio pelo território e pelo território dos outros, né? E faz com que a gente saia do território com um pouco de sangue nos olhos, né? Então eu acho que o projeto já está feito. O que eles esperam, o que eles querem, é no máximo serviço. É no máximo serviço e silêncio, eu acho. Não tem um outro olhar. Pelo menos eu não tenho visto, né? Então, eu acho que a gente precisa saber o que a gente quer, né? Como que a gente se organiza. E a periferia, ela tem se organizado. Cada vez mais eu tenho percebido isso. Há uma movimentação de vida, né? De luta de vida, e que não é governamental. É uma luta de homens e mulheres, né? Eu acho muito incrível essa descrição que você fala sobre essa brincadeira que você faz com esperar, né? Porque, de algum modo, era uma coisa que a gente estava conversando muito, assim. Eu acho que, sei lá, eu tô brisando aqui, mas ao mesmo tempo é uma relação de a gente, pelo menos, discute isso na dramaturgia, de fato, como se fosse um corre atrás do atraso, assim, sabe? Quase como se o esperar é uma coisa que está lá dada e logo é preciso correr, mas esse atraso já aparece, ele convoca, ele está disparando na sua frente. Eu acho que essa descrição, enfim, essa fala é muito massa nesse sentido. Uhum. De acordo com o nosso roteiro, a gente teria uma pergunta que fala sobre a força e a afirmação dos movimentos artísticos no território, especificamente de Itaquá. E eu acho que você falou um pouco sobre isso, né, Gé, de alguns movimentos, não só de Itaquá, mas também de Suzano. Eu acho, assim, em Itaquaquecetuba, ainda, em Suzano também, mas a cidade de Itaquaquecetuba, que foi onde eu me criei, ainda é uma cidade que ela é muito vitimada por um movimento de coronéis mesmo, assim, né? Tem uma política de corrupção muito grande. Então, você vai encontrar bairros, que é onde eu me criei, né? Em que a gente conseguiu uma coisa que parece um cimento recentemente lá, né? Mas era território de barro, não tem tanto tempo assim. Então, a gente, para conseguir um posto de saúde, é um rolê, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, o posto mais próximo de saúde da residência dos meus pais, você tinha que andar 40 minutos para chegar. Aí teve um movimento para fazer um posto e tinha um campinho, que era um espaço de lazer, em que o pessoal batia bola no domingo, sábado, domingo tinha uma pelada lá. E aí tinha que construir o tal do posto em algum lugar. E aí construíram nesse campinho. Então, a rapaziada liberou, falou, não, é um bem comum aqui para gente, vamos fazer. E liberaram o espaço. Isso aí tem mais de 10 anos, eu acho, estou chutando, mas acredito que já tem mais de 10 anos o projeto todo. Levantaram só a parte dos blocos, cimento, né? E ele está
sendo comido pelos matos. Então, em nenhum momento entrou equipamento lá, virou que é perigoso, porque à noite a gente passa lá, virou um espaço baldio, né? Então, a periferia ela é o tempo todo enganada, o tempo todo machucada, violentada. Então, e aí tem a placa, né, dos quantos mil foi gastado naquele projeto e que não teve a interferência direta em um bem comum para a população. Isso eu falo de um bem que é discutido amplamente como importante, que é a saúde, e que a gente está vendo dentro de tudo que a gente está vivendo, né, pandemia e tudo mais, que aquele espaço que teria um exame de rotina para a população, nem isso é feito. É uma vergonha, é um desrespeito, é um machucado, né? Você vê isso acontecendo. Com os espaços culturais é a mesma coisa. Então, há poucas atividades, por muito tempo houve um rodeio na cidade, em que vinham artistas que recebiam caríssimo, cachês, não sei, era muito dinheiro para fazer um dia e tome animal lá no meio, e era atividade cultural que acontecia uma vez por ano, né? Tinha uma secretaria de cultura que fornecia alguns cursos, e eu fiz também lá um curso de teatro no início. Mas a cidade ela não tem muitos coletivos culturais, assim, pelo menos, se talvez eu esteja errada, mas ainda há muita dificuldade de realizar essas atividades lá, por diversos aspectos, né? É um espaço que a gente ainda está muito cravado nessas relações, tanto de corrupção e também a respeito em relação a isso também uma falta de mobilização, né, comunitária para que as coisas se transformem, né? Isso também é preciso colocar na nossa conta, né? Então, o meu deslocamento foi inicialmente para Suzano para começar essa atividade nessa cidade que era um pouquinho mais próxima para mim. Então, tem isso. Posso fazer uma pergunta? Aí você responde se quiser. Tá, Jéssica? O que você anda pensando, imaginando, idealizando, formando, assim, nessa quarentena? Eu estou assim criando um amor muito grande, né, dentro de mim, tentando também brincar com a ideia, né, de diante de tudo que está acontecendo, tem um amor sendo criado em mim, que é das artes negras, né? Eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre a dramaturgia negra. E essa pesquisa que eu estou realizando, ela tem me proporcionado conhecer um belo que eu não imaginava, assim. Então, essa oportunidade de conhecer algumas produções que dentro de uma teoria, de uma escrita negra, tem me dado muita alegria, muita alegria. E nesse aspecto, o acesso às artes negras também tem criado um amor, assim que eu falo, um amor estético, um amor poético, uma descoberta mesmo de um outro que não me foi oferecido por muito tempo, né? Então tem um tempo aí que eu estou lutando para me aproximar das artes negras, né? Aprender com elas, aprender a teoria, ler livros, a conhecer repertório, a conhecer grupos, o máximo que eu puder. Então, estou fazendo um esforço para me aproximar disso que também me foi negado como mulher negra, dentro de tudo isso.
E aí, nessa pandemia, o que está pintando para mim é isso, um estudo sobre a dramaturgia negra, a produção desse trabalho de mestrado que eu me propus a desenvolver, e junto com isso um trabalho para as crianças pretas, né? Que é a Liruê Companhia de Histórias, que é um coletivo que eu e o Ale estamos desenvolvendo, e a gente está contando histórias. As histórias que a gente está contando nesse momento são textos que eu escrevi, são 2 contos que eu escrevi, um chamado Tio Preto e outro No Tempo de 2-2, que fala dessa minha relação com o território, que fala sobre uma experiência escolar e tal, e que a gente está tentando colocar para fora e brincar com as crianças, ver se isso cria uma relação lúdica com elas, né? Então, isso tem me proporcionado umas alegrias, uns amores nessa pandemia, nessa loucura que a gente está vivendo, né? Então, eu tenho me refugiado nessa busca por um conhecimento que eu entendo que é amplo e que não é para terminar hoje, né? Que é para desenvolver com o tempo. A gente tem uma última pergunta aqui do nosso roteiro, que é o que é ser artista para você, mas eu acho que essa pergunta comporta muitas coisas, sobretudo a partir de tudo que a gente conversou, e eu acho que essa última fala também. Eu acho que o ser artista é uma perguntona, bem grandona, né? Mas eu acho que hoje eu penso que ser artista para mim, eu não sei se é o que eu gostaria que fosse. Eu acho que o artista ele é um prestador de serviços para uma sociedade. Nós somos trabalhadores, como qualquer pessoa, que merecemos respeito pelo nosso trabalho, como qualquer pessoa. Então, para mim, não tem muita diferença entre um motorista que dirige um ônibus e um artista. Ele tem a obrigação de não deixar o ônibus bater, né? Parar nos pontos, fazer as coisas certinhas lá para todo mundo andar com segurança. O artista tem suas competências, e nós somos trabalhadores de uma sociedade. Deveríamos ser respeitados como tal, para que cada um, diante das suas funções e competências e possibilidades, pudesse contribuir com um espaço dinâmico, plural, comum. Então, acho que ser artista, para mim, é mais um trabalho. É um trabalho, não me garante nenhum status, não me garante nenhum luxo, nenhuma vivência especial, espetacular. É um trabalho suado, né? Dedicado, simples. Para mim, ser artista, o artista ele vai produzir o chão que ele vai pisar, a limpeza do chão, a maquiagem que ele vai fazer, ele vai produzir o cuidado com o figurino, e ele vai produzir também a dinâmica com o seu público, o recebimento do seu público, a formação desse público, e vai produzir também um sustento para si e para sua família. Então, me entender como artista é buscar um trabalho que seja um trabalho que possa ser dinâmico com as pessoas, né? Essa é a ideia. Acho que é o que eu acredito, né? E isso é o que eu gostaria de buscar, pelo menos por um tempo, até que eu também descubra outras coisas para completar essa palavra. Mas para mim é só uma forma de estar na sociedade e também
poder prestar algum serviço para essa comunidade expandida, onde quer que eu esteja, né? Dá um sentido para o que a gente está fazendo aqui, né? De vida, né? Um tipo de ideal que passa pela minha cabeça. Alguém tem alguma pergunta? Eu não sei se é uma pergunta, acho que é tipo sei lá, um pensamento para todo mundo, assim, na verdade, depois de escutar você, Jéssica, que olha, eu vou até deixar salvo esse vídeo para ficar assistindo sempre. Mas essa coisa que você estava falando de ser artista e das responsabilidades, e aí essa coisa de fomentar o público e a relação e as dinâmicas de como chamar esse público para compartilhar esse momento do espetáculo ou do que seja produzido ali no espaço cultural, para deixar de ser só essa noite de evento, mas que realmente a gente consiga chamar esse público e fazer essa troca. Eu fico pensando muito nisso, assim, como a gente chama esse público, como formar esse público, como correr atrás, como topar com ele, o que a gente faz, sabe? Que doido, né? Eu acho que tem uma coisa, eu já passei pelas duas experiências, assim, né? De fazer circulação, e aí cheguei no espaço, o espaço, enfim, não conseguiu realizar uma divulgação, então tem pouco público, ou então tem quase ninguém, e aí um pouquinho antes de começar a apresentação, a gente sai na rua, faz um barulho para convidar as pessoas, e aí vem umas pessoas para assistir, e a gente realiza a apresentação, mas sempre com a sensação de que deveria ser maior, que poderia atingir mais pessoas, né? Eu acho, e é um acho que eu não, e de sei que tem muitos grupos que lutam, e apesar disso tem muita dificuldade, mas eu acho que a gente precisa ter uma comunicação mais direta ainda, mais direta. E uma comunicação mais direta é reconhecer de fato que esse trabalho está por fazer e que é preciso fazer um trabalho de boca em boca, fazer um trabalho de bater na porta e convidar. Parece que é demais, mas não é. Por exemplo, eu trabalhei no vocacional. Eu tive que ir no território, não adianta colocar placa dizendo eu vou dar uma aula de teatro aqui. Não quer dizer que a placa as pessoas se sintam convidadas, porque esse trabalho ainda não foi feito. A partir do momento que está estabelecido, essa relação já está estabelecida, então a gente pode colocar placa, a gente pode mandar divulgar no Facebook, no Instagram, sei lá, já está estabelecido. Então as próprias pessoas que fizeram parte vão conseguir espalhar, fazer uma comunicação para que outras pessoas também tenham acesso. Quando você está num lugar em que isso não aconteceu ainda, alguém tem que fazer. E a gente precisa saber que o artista ele vai se desdobrar mesmo, se ele de fato está interessado, e se ela está interessada nessa dinâmica. Então, eu acho que, enfim, tem que sair, tem que ter enfim, é preciso se desprender de algumas camadas de que nos foram ensinadas. Uma camada que é uma camada de eu vou chegar e vou me apresentar, esse é meu trabalho, etc. Isso seria ideal dentro de uma construção já feita. Não é. O nosso é outro. O nosso ainda é do diálogo, o nosso ainda é de comunicação. As pessoas se sentem muito bem quando são convidadas. Elas sempre nos dão os depoimentos. Poxa, eu nem sabia que tinha, nem sabia. Às vezes
tá desligada, né? Mas muitas vezes é que ainda não se sentiu convidada, não se sentiu parte, não foi bem recebida. Pô, mas está 30 anos, tá 10 anos esse centro cultural aí, como que não se sente parte? Pô, mas tem um segurança, você já viu o tamanho do segurança na porta? Fazendo você voltar para trás? Também tem isso. Dependendo do centro cultural, tem um segurança fazendo você voltar com a bicicleta para trás. Já vi isso várias vezes. Então não adianta. É uma formação que passa por todos, que passa por todas e todos. É desde o público, mas é também a nossa formação e a formação das pessoas que estão se relacionando e administrando e coordenando esses espaços de cultura. Tem que ser uma discussão ampla, né? E às vezes o artista é uma das partes dessa discussão. E infelizmente ou felizmente precisa se desdobrar se quiser comunicar, porque não está feito. Acho que para a gente encerrar, Gê, você gostaria de deixar suas redes, seus contatos. Seus contatos. Eu acho que eu gostaria muito de agradecer vocês, agradecer pelo espaço, pelo diálogo, pelas perguntas, né? A gente abre a boca, né? Mas tem sempre muitas interrogações que ficam com a gente também para uma próxima roda de conversa, né? E então eu queria agradecer, desejar muita força, luz aí para o trabalho de vocês, para essa caminhada, que a gente possa se trombar em breve. Agradecer também as pessoas que assistiram, né? E dizer que parte do que eu disse é uma sensação, uma opinião, uma vivência que não tem a pretensão de ser a verdade, né? Mas é uma conversa passível de interrogação. E aí, isso eu tô... a companhia se chama Liruê, Companhia de Histórias, que é o meu grupo, e a minha rede social é Jéssica Grafias Cênicas, no Instagram. E aí tem o site também, Jéssica Nascimento, que está saindo agora, que aí eu vou colocar algumas coisas e a gente vai ter um blog lá para a gente discutir essas coisas aí. Ai, que legal. Nossa, que legal. Arrasou. Tá saindo aí, mas a gente vai trocando. Só queria agradecer muito, muito vocês pelo diálogo, pela tarde mesmo. Nossa, agradeço você demais por falar de tudo assim, se abrir, tá com essa disposição toda. Muito obrigada. Foi incrível a conversa.